Meus irmãos, nós vamos pensar hoje no Salmo 119, do verso 1 ao 8. Mas antes de nós lermos o texto, eu queria fazer uma breve introdução ao Salmo 119, porque esse salmo ele tem uma característica única. E é interessante nós sabermos disso, embora na nossa língua materna essa peculiaridade não vai aparecer, porque ela está no texto em hebraico. Para quem não sabe, o Salmo 119, ele tem uma estrutura em forma acróstica no hebraico. Você pode perceber na sua Bíblia, principalmente se você tem uma Bíblia de papel, que ele tem uma divisão natural. A cada 8 versos, ele tem uma divisão. Então são 22 blocos de 8 versos, o Salmo 119. E cada um desses blocos, a começar do verso 1 ao 8, que é o primeiro, né? E começa com uma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras, então cada bloco de 8 versículos começa sempre com uma letra do alfabeto hebraico. Não somente isso, do verso 1 a 8, por exemplo, cada linha começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. Do verso 9 ao 16, começa com a letra Beit, que é parecido com o nosso B, e cada linha ele é feito em forma de estrofes, cada linha começa com a letra Beit, do verso 9 ao 16. Do verso 1 ao 8, que é o que nós vamos ler, cada linha começa com a letra Aleph. Para que o salmista fez dessa maneira? Para que ele fosse memorizado de uma maneira mais fácil, tá? E eu vou explicar daqui a pouco, provavelmente, o contexto desse salmo, o que nos ajuda a entender por que ele foi organizado dessa maneira. Nós não temos isso em português, é impossível, né? Lógico, é uma tradução, mas é interessante nós olharmos para o cuidado em que Deus tem para que a sua palavra ela seja guardada, memorizada. E o Salmo 119, como você já deve ter percebido, a ênfase dele é na palavra. A palavra de Deus, ele é o assunto principal deste salmo. O livro dos Salmos, ele pode ser dividido didaticamente em 5 livros, cada um representando um dos livros que Moisés escreveu. O Salmo 119, ele está na categoria de Deuteronômio. O Salmo 107 até o Salmo 150 são salmos que enfatizam mais a palavra. Lembre-se que Deuteronômio é a instrução da lei, a instrução da palavra dada ao povo que vai entrar na terra prometida. E nós podemos dizer que o Salmo 119, dentro desse assunto, ele é o principal, porque exatamente a ênfase dele é na palavra. E esse salmo, ele tem algumas outras peculiaridades, que são a seguinte: este é um salmo conhecido como o Salmo da Lei. E aí, não somente este salmo é conhecido como o Salmo da Lei. O primeiro salmo também é conhecido dessa maneira. E o Salmo 19 também. Por que isso? Porque estes salmos, eles enfatizam a palavra de Deus e enfatizam aqueles que vão seguir a palavra em contraste com aqueles que não vão seguir a palavra, especialmente o primeiro e o 119. Além disso, se você olhar o Salmo 118, ele vai destacar a alegria dos justos pelo Salvador. Este Salmo 118, ele é um salmo considerado também como um salmo messiânico. E este Salmo 118, junto com o 119, eles formam um conjunto, formam um bloco que para o judeu era muito importante. Porque para o judeu, a promessa do Messias, juntamente com a lei, as duas coisas juntas, formam o fundamento da caminhada do povo de Deus. O povo de Deus esperava pelo Messias, e o povo de Deus tinha também a lei de Deus como orientação de vida. Então, o arranjo deste salmo, logo depois de um salmo messiânico, não é por acaso, é proposital, que o salmista o coloque assim, para que o povo se lembre: nós precisamos do Messias, mas nós precisamos também da lei de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Uma outra questão relativa a este salmo, é que este salmo, ele vai trazer praticamente todas as palavras que são sinônimos para a lei de Deus.
você vai encontrar no Salmo 119 as palavras mandamento, instruções, preceitos, decretos, a própria palavra lei. E você vai encontrar nessas palavras também chamadas prescrições, ordenanças, ensinamentos. Todas essas palavras se referem à lei de Deus, à palavra de Deus. Uma ou outra diferença nós vamos explicando ao longo da exposição, mas todas elas se referem à palavra do Senhor. Outros salmos vão apresentar algumas dessas palavras, mas só o Salmo 119, até pelo tamanho dele, que apresenta todas essas palavras em um único salmo. A outra questão importante é a respeito da composição deste salmo. Nós não sabemos o período que ele foi composto, nem sabemos quem é o autor, mas provavelmente este salmo foi composto no período do exílio babilônico. E por que que isso é importante? Porque no tempo do exílio não tinha templo mais, não tinha sacrifícios, não tinha culto em Jerusalém. Provavelmente este salmo foi composto, e ainda mais nessa estrutura de memorização, para que o povo usasse este salmo no exílio, substituindo o culto e os sacrifícios que eram oferecidos no templo. Então a importância deste salmo, se ele foi composto mesmo no período do exílio, é enorme. Porque eles iam memorizar este salmo, e lá no exílio, eles iam continuar se lembrando da lei de Deus, da palavra de Deus, e assim continuar firmes no Senhor, até o tempo que terminasse o exílio. Este salmo, ele não fala do culto, ele não fala de sacrifícios, ele não fala do templo. Então, provavelmente, este salmo é deste período, e assim o povo tinha este salmo memorizado, para caminhar enquanto viviam 70 anos de exílio babilônico. Então este salmo, ele traz essas características, e eu quis trazer essas características aqui, para que você pense em como este salmo é importante, e como ele traz uma beleza única, dentro do saltério de Israel. E ele traz a máxima de uma vida centrada na palavra de Deus. Vamos ler então do verso 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Oremos mais uma vez. Deus, nós te damos graças pela tua palavra, que é santa, que é inerrante, que é infalível, que fala ao nosso coração poderosamente. E agora, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que continue a falar conosco por meio da tua palavra. Que nós consigamos, ó Deus, compreendê-la, e consigamos, ó Deus, entender a magnitude, a grandeza da tua palavra e como ela fala ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos dirija nessa hora em que a tua palavra será exposta para a honra e glória do Senhor e edificação da tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que é ser bem-aventurado? O Salmo abre com esta palavra. Bem-aventurado, você já deve ter ouvido falar, é aquele que é feliz, ou então aquele que é mais do que feliz, ou então é aquele que é o recebedor das bênçãos de Deus, é aquela pessoa que é abençoada. Essas definições, elas estão corretas, mas nós podemos pensar no bem-aventurado em uma definição mais completa, digamos assim. Nós podemos olhar, por exemplo, para o Salmo 1, que também começa assim: bem-aventurado, aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. E o bem-aventurado do Salmo 1, lá no verso 3, ele é comparado a uma árvore.
uma árvore que frutifica no devido tempo, uma árvore cujas folhas não murcham, uma árvore que tudo o que faz é bem sucedido. Então, quando nós pegamos a imagem do Salmo 1, aquele que se parece com uma árvore, nós podemos destacar 3 características ali: vida, persistência e significância. Aquela árvore, ela tem sempre vida. Aquela árvore, ela tem sempre um propósito de vida. E aquela árvore persiste ali junto às margens das águas. Então, quando nós pensamos em bem-aventurado, nós podemos pensar em uma definição mais ou menos no seguinte sentido: bem-aventurado é aquele que é verdadeiramente feliz. Por quê? Porque ele tem uma vida em Deus, e ele tem uma caminhada de comunhão com Deus, e a vida dele tem um significado em Deus, que é glorificá-lo e se alegrar nele para sempre. Então essa é uma definição mais completa, digamos assim, mas se nós pudermos resumir, nós podemos simplesmente dizer: bem-aventurado é aquele que é verdadeiramente feliz, porque a sua vida está firmada em Deus, a sua vida está arraigada na palavra de Deus. Então, pensando nisso, e pensando no verso 1, eu quero pensar neste tema: o íntegro no seu caminho, ele é verdadeiramente feliz. Porque veja que o verso 1, ele está falando de alguém que é íntegro no seu caminho. Irrepreensível é íntegro, tá? Alguém que é íntegro. O íntegro no seu caminho, ele é verdadeiramente feliz. E por que que ele é verdadeiramente feliz? Em primeiro lugar, porque ele reconhece a ordenança da palavra. Veja o verso 4 comigo. O verso 4 é quando o salmista se volta para Deus. E ele diz: Senhor, Tu ordenaste os Teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. É a primeira vez no Salmo 119 que o salmista se dirige a Deus. E aqui ele diz para Deus: é o Senhor que ordenou os mandamentos, e eles são mandamentos do Senhor. Nós podemos falar: mas isso é óbvio, e isso não tem muita significância. Mas tem muita significância, porque nós estamos em um contexto em que as nações ao redor, e se este salmo foi composto no exílio, a própria nação que levou Israel para o exílio, são povos pagãos, povos idólatras, povos que não têm um relacionamento com os seus falsos deuses, como Israel tem um relacionamento com Deus. Somente Israel tem esse relacionamento. E somente o povo de Deus pode se voltar para o único e verdadeiro Deus e dizer assim: Senhor, os mandamentos são teus, é o Senhor que ordenou os mandamentos. Essa é uma declaração de fé, uma declaração do povo de Deus que diz assim: nós sabemos que o Senhor revelou a sua vontade, e o Senhor verbalizou a vontade do Senhor, para que nós a conhecêssemos, para que nós a obedecêssemos. O Senhor tem mandamentos exclusivos para nós, seu povo. E nós, como povo do Senhor, nós devemos caminhar obedecendo a eles. O salmista coloca aqui: para que os cumpramos à risca. Em outras palavras, para que nós cumpramos com vontade, com fidelidade a palavra do Senhor. A ideia é essa: para que nós tenhamos desejo de cumprir os teus mandamentos. E aqui nós precisamos nos atentar para 2 coisas. Primeiro, que este reconhecimento da ordenança da palavra de Deus coloca todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Deus deu uma lei para que todo homem a siga. Deus deu uma ordenança para que todo homem a obedeça. Ah, mas as pessoas não creem em Deus. Elas prestarão contas para Deus, porque Deus tem a sua ordem, tem a sua palavra para que a sigamos. E nós que somos o povo de Deus, nós somos conhecidos também como o povo da Bíblia, porque nós temos inclusive um livro que é a própria palavra de Deus, registrada, copiada, que chegou até nós preservada, para que nós seguíssemos e obedecêssemos a estes mandamentos. A segunda questão é que esses mandamentos, eles estão relacionados à nossa vida de maneira geral. Aqui não são mandamentos específicos. E isso é importante porque Deus, Ele trata com o seu povo em dado momento com mandamentos específicos, particulares. Mas aqui Ele está falando de mandamentos gerais, porque toda a nossa vida está diante de Deus e nós precisamos disso. Nós precisamos de mandamentos específicos, mas nós precisamos também da palavra de Deus de maneira geral para conduzir
a nossa vida. Então, meus irmãos, é verdadeiramente feliz o íntegro no seu caminho, quando ele reconhece que os mandamentos de Deus estão aí para que nós os cumpramos. Nós olhamos para a Escritura Sagrada não como um amontoado de textos desconexos, mas como a santa, a inerrante, a infalível palavra de Deus, que orienta a nossa vida, que corrige a nossa vida, que nos exorta, que nos informa, que nos educa, para que sejamos obedientes a ela. É bem-aventurado também, ou verdadeiramente feliz, aquele que reconhece que Deus, Ele ordena a sua palavra, para que a minha vida seja suprida nessa palavra. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da voz de Deus, nós precisamos que Deus nos ensine como viver, para que nós assim vivamos pela lei de Deus, não pela nossa própria lei, ou pela lei dos ímpios. Isso é tragédia na nossa vida, isso é a pior coisa que pode acontecer conosco, viver pela nossa própria lei, viver pela ordenança de um mundo pagão. Mas o Senhor, Ele nos deu a instrução, Ele nos deu a sua lei, para que nós vivamos de acordo com a sua vontade. Essa semana eu vi um vídeo de um suposto pastor, que ele dizia o seguinte: a Bíblia, ela na verdade, ela é um livro que ela fala a cada um da maneira que ele interpreta. Olha só que legal. Então ela não é uma regra de fé e prática, segundo esse pastor. Ela é simplesmente um livro em que ela se amolda ao gosto de cada um. Então, se eu leio lá que tal coisa não é pecado, para mim aquilo não é pecado, porque eu estou entendendo assim a palavra de Deus. É isso que ele disse. Isso é loucura. A Bíblia não é um livro que você escolhe a porção que melhor se adequa à sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus, você goste ou não, e ela é toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra do Senhor para a nossa vida. Não dá para nós rasgarmos um texto que nós não gostamos, não dá para ignorarmos algumas coisas que nós achamos que não tem nada a ver conosco, porque toda a palavra é a ordenança de Deus para a nossa vida. Então, nós não podemos cair nessas coisas, nós precisamos orar como o salmista. Nós precisamos declarar como salmista: Senhor, Tu ordenaste os Teus mandamentos, para que eu os cumpra, para que eu viva por eles, pela palavra do Senhor, obedecendo a Sua voz. Então, aquele que é verdadeiramente feliz no seu caminho de integridade, ele reconhece isso, reconhece que a palavra é a ordenança de Deus, mas ele quer mais. E no versos 5 a 6, nós encontramos o salmista desejando obedecer a palavra. O salmista, ele expressa isso quando ele faz uma oração sincera, uma oração genuína: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Essa é uma exclamação do salmista. Não tem exclamação aí, mas é uma exclamação lá no texto hebraico. Ele está dizendo: tomara que sejam firmes os meus passos, ou algo assim: se os meus passos forem firmes, eu vou obedecer ao Senhor. E aqui não é uma possibilidade, é um desejo genuíno do coração do salmista. É como se ele dissesse: eu quero obedecer ao Senhor, eu desejo obedecer a palavra do Senhor. E ele está em conformidade com aquilo que Deus quer do seu povo. Lá em Deuteronômio 5:29, Deus diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para me obedecer, para obedecer os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com a descendência deles. Então o salmista, ele deseja andar firmemente. Para quê? Para obedecer os preceitos de Deus. E aqui ele fala em observar. E a ideia do verbo observar não é simplesmente contemplar alguma coisa, é no sentido de prestar atenção, de ter interesse, de guardar no seu coração, para que assim, ele guardando a palavra no seu coração, ele aprendendo a palavra, ele coloque ela em prática. Essa é a lógica do salmista. Ele não terá do que se envergonhar. Ele diz logo a seguir no verso 6, quando considerar todos os mandamentos do Senhor, todos os mandamentos do Senhor. João Calvino, quando ele vai falar desse texto, e principalmente de todos os mandamentos, ele vai dizer o seguinte: olha, tem a malícia de Satanás,
tem a dificuldade do nosso coração. Então, para a gente observar e vigiar e tomar cuidado para que andemos buscando obedecer todos os mandamentos de Deus, nós devemos ter todo o esforço possível para que nós olhemos para a palavra de Deus e busquemos obedecê-la, todos os seus mandamentos. E aqui nós precisamos considerar algumas questões para tirar lições sobre isso. A primeira delas é que a preocupação do salmista é andar firmemente com a finalidade de obedecer a Deus. Ele quer andar firmemente com Deus para obedecê-lo. Muitas vezes nós queremos andar firmemente por qualquer outra finalidade. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós queremos simplesmente nos sentir bem com Deus. Então nós falamos, vamos caminhar para nos sentir bem. Ou então, porque nós não queremos problemas, então vamos andar direitinho. Ou por qualquer outra finalidade. Mas a finalidade que o salmista tem no seu coração é: Deus, eu quero andar em integridade para obedecer ao Senhor. É para isso que Ele quer. Nós precisamos aprender isso. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, irmãos. Nós podemos enganar o mundo inteiro, mas Deus nós não enganamos. Então não adianta nós termos uma finalidade de vida, de existência, de caminhada como povo de Deus, se não for para obedecê-lo, se não for para glorificá-lo com a nossa vida, se não for para buscar, olhar para a sua santa palavra e falar: Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Agora o salmista tem outra preocupação. Ele diz: eu não vou ter do que me envergonhar quando eu considerar todos os teus mandamentos. E a pergunta é: qual foi a última vez que você se envergonhou diante de Deus, quando você olhou para a lei dele e falou assim: meu Deus, eu estou distante demais disso aqui, eu estou longe demais de obedecer ao Senhor, tem misericórdia de mim, eu me envergonho diante do Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Porque, meus irmãos, nós nos envergonhamos por um monte de coisas, e quase sempre está relacionado ao nosso temor aos homens. Nós tememos aos homens, nós somos tolos a este ponto. Nós devemos temer a Deus, nós não devemos temer aos homens, e muitas vezes nós temos vergonha de coisas relacionadas ao nosso temor aos homens. Mas nós não nos envergonhamos, ou às vezes quase nunca nos envergonhamos, quando fechamos a porta do nosso quarto e vamos orar a Deus, e examinamos o nosso coração e vemos quanto estamos distantes de obedecer a Deus como devemos. O salmista, ele diz: se eu considerar os teus mandamentos, eu não vou ter do que me envergonhar. Mas ele sabe que se ele tiver do que se envergonhar, ele pode clamar ao Senhor por misericórdia. Mas essa disposição do salmista envolve prioridades do coração, envolve desejos, envolve o que nós desejamos. E essa é uma questão que também está relacionada ao texto: desejos. Nós fomos criados para desejar. Antes da queda, os nossos desejos, o desejo da humanidade, de Adão e Eva, eram orientados para a glória de Deus, para o bem-prazer em Deus, para a alegria em Deus. Mas depois da queda, os desejos da humanidade, eles estão desordenados, eles estão orientados para fugir de Deus. Mas quando o Senhor transforma a sua vida, converte o seu coração, aquele desejo de agradar a Deus, de servir a Deus, ele volta. Só que você já percebeu que há conflitos nos seus desejos, porque as vontades da carne continuam aí, lutando para que você não obedeça a Deus. E nós vamos lutar contra isso na nossa caminhada. Por isso é preciso que nós reorientemos constantemente aquilo que nós desejamos, aquilo que nós amamos. É por isso que o nosso coração precisa estar alinhado à palavra de Deus constantemente, para que nós clamemos ao Senhor, para que os nossos desejos sejam relativos à vida com Deus, à satisfação em Deus, à alegria em Deus, ao prazer em Deus, à obediência à palavra de Deus. Aquele que é verdadeiramente feliz, que é íntegro no seu caminho, ele vai desejar essas coisas. Mas ele não vai fazer só isso, porque ele também vai colocar em prática, em alguma medida, a palavra de Deus. É o que está do verso 1 ao 3.
Veja que no verso 1 ele diz: eles andam na lei do Senhor. Andar aqui expressa a ideia de comportamento. O comportamento do íntegro, ele vai buscar se adequar sempre à lei de Deus. Ele nunca vai olhar para a lei de Deus e vai falar assim: essa lei tem que se adequar à minha vida. Pelo contrário, ele olha e fala: Deus, é eu que preciso me adequar à palavra do Senhor. É eu que preciso orientar o meu comportamento, a minha vida, para que eu ande de maneira correta. Ele está sempre corrigindo a sua rota, para que ele ande no caminho do Senhor. Ele usa o nome de Deus aqui. Você sabe que toda vez que o nome de Deus é mencionado, especialmente no Antigo Testamento, é muito importante. E o nome de Deus usado aqui é Senhor ou Yahvé, que é o nome de Deus pactual, o nome que Deus falou com Moisés, o nome que Deus usa para o pacto com Abraão. É o nome que o judeu olhava e falava: é o nome daquele, é o nome especial de Deus. É o nome que Deus usa para dar a sua lei, e é o nome que Deus usa para proclamar a sua aliança com o seu povo. E a lei e a aliança tem a ver com a vinda do mediador, tem a ver com a vinda do Messias, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele está falando aqui, ele anda na lei do Senhor, aquele que nos deu a sua palavra, e aquele que nos dá a sua aliança, aquele que nos dá redenção, aquele que nos dá salvação. Então este comportamento, ele tem a ver com andar protegido pela aliança que Deus fez com o seu povo. Não é um comportamento qualquer, é um comportamento voltado para a comunhão com Deus da aliança. No verso 2, ele diz que é bem-aventurado porque guarda as prescrições. E guardar aqui também está relacionado à linguagem pactual, ao juramento pactual pelo qual nós estamos compromissados com Deus. Então ele diz: olha, aquele que é crente, aquele que é verdadeiramente feliz, ele vai guardar as prescrições, e ele vai fazer isso porque ele sabe que ele está em aliança com Deus, ele está numa caminhada com o Senhor. No verso 3 ele apresenta um aspecto negativo: bem-aventurado é aquele que não pratica iniquidade, ou em outras palavras, ele não pratica a injustiça, porque ele está buscando uma vida prática no caminho com o Senhor. Então ele vai, aquilo que é relacionado à injustiça e iniquidade, ele vai evitar na sua caminhada. E aqui, voltando ao verso 2, no finalzinho do verso 2, ele vai resumir toda essa prática: buscando a Deus de todo coração. Isso aqui é o principal, porque ele está buscando uma prática de vida com todo o seu ser, com todo o seu coração. Ele está disposto a buscar ao Senhor, a conformar os seus desejos, a aprender a viver na prática, a andar como o Senhor requer. Porque, meus irmãos, não adianta termos uma prática se o nosso coração está diante do Senhor. Um exemplo disso eram os fariseus do tempo de Jesus. Jesus fala: olha, eles fazem tudo bonitinho exteriormente, mas o coração deles está distante de mim. Isso não adianta, porque Deus conhece o nosso coração. E a pergunta é: você está buscando a Deus de todo o seu coração, com integridade de coração? Como é que é isso? Se nós buscamos a Deus com o coração dividido nas coisas dessa vida, nós estamos colocando Deus apenas como uma parte da nossa vida, mas Deus não é uma parte da nossa vida. Deus é tudo que nós temos na nossa vida. O Senhor é tudo o que nós precisamos de maneira desesperada. E se nós não buscarmos a Deus com a máxima integridade do nosso ser, a nossa busca será apenas aparente, não refletirá de fato uma bem-aventurança. Mas aí você pode olhar e dizer: cara, mas isso é impossível, nós somos imperfeitos. E você tem razão, nós somos imperfeitos. Mas o salmista não está pensando em perfeição aqui. Ele está pensando em uma disposição de coração, de querer entender a lei de Deus, de querer obedecer a Deus, mesmo nas nossas imperfeições. Não há ninguém perfeito a não ser Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. Sempre será imperfeito da nossa parte, mas isso não nos exime de buscar a Deus com todo o nosso coração. Esse é o ponto.
Isso não nos exime de, mediante a palavra de Deus, tentar, lutar, clamar a Deus por misericórdia, para que assim obedeçamos a Ele da melhor maneira possível e o máximo que nós conseguimos, mesmo nas nossas imperfeições. Ele sabe que nós somos imperfeitos, e é somente por meio de Cristo Jesus, aquele que é perfeito, que a nossa obediência é aceita diante de Deus, inclusive. E é por isso que no final, o salmista ele vai louvar ao Senhor. No verso 7, aquele que é verdadeiramente feliz na integridade do seu caminho, ele louva a Deus por sua palavra. Veja o verso 7. Ele diz: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Eu sei que lendo o versículo nessa versão que eu li aqui, parece um aspecto futuro e condicional, né? Porque eu vou render graças quando eu aprender. Mas não é assim. A nova tradução na linguagem de hoje, ela nos ajuda nesse sentido, porque lá na nova tradução da linguagem de hoje está escrito assim o verso 7. Com um coração sincero eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. E essa é a ideia do texto mesmo. À medida que eu vou aprendendo mais do Senhor, eu vou louvando ao Senhor, porque eu vou conhecendo a vontade do Senhor. E eu vejo como essa vontade é perfeita, é agradável, ela é boa para a minha caminhada. Quer ver um exemplo que ilustra isso? Quando o apóstolo Paulo ele está falando sobre a salvação, lá em Romanos 9:10, ele fala de como o judeu desprezou a Deus, e de como a salvação chegou até o gentio. Ele fala dos remanescentes de Israel, e ele vai falando sobre aquelas questões ali, tão preciosas. Quando chega lá no final do capítulo 10, o que Paulo faz? Ele dá um brado de louvor a Deus. Ó profundidade da sabedoria, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E aí Paulo fala, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, quanto mais eu conheço da salvação, quanto mais eu conheço da vontade do Senhor, quanto mais eu conheço da soberania do Senhor, eu só posso louvar ao Senhor. Não foi isso que aconteceu com você? À medida que você foi conhecendo a miséria em que você estava e como Deus te resgatou? Talvez isso aconteceu até de maneira literal, enquanto você lia a Escritura Sagrada, ou quando você tomava conhecimento de quão depravado, miserável, pecador você é, e como você estava indo para o inferno, e como que Deus te livrou de lá, único e exclusivamente pela sua misericórdia e graça. O que você faz? Você louva a Deus, você rende graças a Deus, você fala, meu Deus, como é grandioso, tamanha obra de salvação. É o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da lei de Deus nos leva a louvar a Deus, a render graças a Deus. É por isso que o salmista ele está dizendo aqui, à medida que eu vou conhecendo mais a vontade do Senhor, eu vou louvando ao Senhor, porque eu vejo como isso é grandioso. O Senhor se revela, o Senhor fala conosco, e nós podemos só louvar ao Senhor. E louvar ao Senhor é muito mais do que cantar, você sabe disso. É muito mais do que simplesmente você cantar uma bela canção, um belo hino. Faz parte do nosso louvor. Mas nós precisamos entender que este louvor, ele precisa ser derivado da palavra, do conhecimento da vontade revelada de Deus, da lei de Deus. Porque se nós louvarmos a Deus sem a palavra, nós louvamos a Deus pensando em nós. Mas nós somos chamados a louvar a Deus pensando nele, na sua palavra, em como Deus é sábio, é justo, é soberano em todas as coisas. O salmista ele entende essa questão, e ele louva a Deus, e esse louvor está atrelado ao conhecimento da palavra. Então a tendência é que quanto mais você conheça a Deus, por meio da sua palavra, mais você terá motivos para louvar a Deus, para render graças a Deus, para declarar quão insondáveis
são os teus caminhos, os teus juízos. E aqui, quando o salmista fala no final sobre retos juízos de Deus, ele está dizendo: a lei do Senhor é justa, porque Deus é justo. Então, quando nós olhamos para a palavra, este texto aqui me incomoda, esse texto aqui eu não gosto muito dele não. Isso está errado, porque tudo que Deus diz é justo, é reto, porque Deus é justo, porque Deus é perfeito. Então, meus irmãos, pense nisso, o seu louvor precisa estar atrelado à palavra. Eu sei que nós louvamos a Deus, porque Ele nos dá isso, nos dá aquilo outro. Nós louvamos a Deus porque isso nos faz bem, isso nos traz alegria. Tudo isso é justo, tudo isso é verdadeiro. Mas não se esqueça, o seu louvor a Deus, ele envolve o conhecimento da palavra. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para o nosso bem e para o louvor da sua glória. Vamos concluir, lembrando o seguinte: aquele que é verdadeiramente feliz é o íntegro no seu caminho. Por quê? Porque ele reconhece a ordenança da palavra que vem de Deus, porque ele deseja obedecer essa palavra, porque ele pratica essa palavra, e por fim, porque ele louva a Deus por sua palavra. Essa é a verdadeira felicidade. Determinado autor escreveu que a coisa que as pessoas mais desejam é a felicidade. E aí esse autor ele vai falar o seguinte: olha, as pessoas elas batalham e elas lutam, e elas buscam felicidade na boa saúde, na aparência, no dinheiro, nos filhos, num casamento ideal, no sucesso, na fama. E aí no final esse autor fala assim: nem todo mundo que alcança esses objetivos vai encontrar felicidade. Nós podemos ir além do que esse autor disse e falar o seguinte: ninguém vai encontrar felicidade verdadeira nessas coisas. Não há felicidade verdadeira nas coisas dessa vida. A felicidade verdadeira nós encontramos apenas em Deus, na comunhão com Ele, numa vida com significado em Deus, numa vida de obediência à palavra de Deus, numa vida de entrega a Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, que a sua verdadeira felicidade seja declarar como o salmista declara: Senhor, eu cumprirei os teus decretos, eu cumprirei a tua palavra. Mas como nós sabemos que nós somos imperfeitos em cumprir, nós também podemos dizer, igual o salmista diz no verso 8: Senhor, não me desampares jamais. É isso que ele faz. Na mesma linha, ele diz: Senhor, eu vou cumprir os teus decretos. Mas ele sabe, ele não dá conta disso. Ele fala: Senhor, não me desampares, jamais. O Senhor já ouviu a petição do salmista, porque Ele enviou Jesus Cristo, aquele que é o nosso mediador, aquele que cumpriu perfeitamente a lei, para que nós aqui estivéssemos hoje, obedecendo ao Senhor, mesmo imperfeitos, pecadores como somos. Na mediação de Cristo Jesus nós temos paz com Deus, nós temos verdadeira comunhão, nós temos verdadeira felicidade, e nós temos um caminho de integridade para trilhar até aquele dia em que nós nos encontraremos com o nosso Salvador e obedeceremos perfeitamente e eternamente. Mas até lá, nós continuaremos uma busca por obediência à palavra de Deus, ainda que seja de maneira imperfeita. Que assim todos aqueles que são íntegros no caminho com Deus vivam dessa maneira, a verdadeira felicidade, obedecendo a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude. Amém.